Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa, no mínimo, curiosa. A mistura de inteligência artificial com, acredite se quiser, a preparação de sermões para a igreja. É, isso mesmo. E essa combinação, claro, já começa com uma pergunta bem grande. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Será que um algoritmo, um monte de código, consegue mesmo escrever uma mensagem que mexe com o coração das pessoas? Algo que sempre pareceu depender tanto daquela conexão humana, da fé. Bom, a resposta é que existe uma ferramenta de IA que tenta fazer exatamente isso. E essa ferramenta tem um nome, digamos, bem imponente: pregador de neurocomunicação bíblica. Bora entender o que esse nome todo significa na prática. Olha, segundo o manual da própria ferramenta, ela se vê como um assistente. A ideia não é tipo colocar um robô no púlpito, sabe? É mais para ser uma ajuda, um suporte para o pregador conseguir passar a mensagem de um jeito mais claro e mais cativante. E a missão deles é bem clara, olha só. O foco é usar a tecnologia para deixar a mensagem mais emocional, mais prática para o dia a dia das pessoas. Mas, isso é importante, sempre com Cristo no centro de tudo. Ou seja, não é uma IA genérica, ela tem um público e um objetivo super definidos. Tá, mas a parte mais fascinante, para mim, é como essa IA funciona. Ela não sai escrevendo qualquer coisa de qualquer jeito, não. Muito pelo contrário. Ela segue uma receita de bolo, uma estrutura super rígida para cada sermão que ela cria. Vamos dar uma olhada nesse esqueleto? Então, essa aqui é a fórmula, o passo a passo de todo o sermão que a IA monta. São 6 partes. Primeiro vem o gancho, que é para fisgar a atenção logo de cara, mexer com a emoção. Depois, ela conta a história da Bíblia e faz a conexão com a nossa vida hoje. Daí para frente, a coisa fica bem prática. Tem a parte da aplicação, a estrutura do tema com 3 pontos para organizar as ideias, e no final, o grão finale, a conclusão com apelo, um chamado para a pessoa fazer alguma coisa. É uma jornada com começo, meio e fim. Resumindo a ópera, a estrutura é toda pensada para levar a pessoa de um ponto a outro. Começa com a emoção, lá no gancho, para criar aquela conexão inicial, e termina com uma ação, lá no apelo, pedindo uma resposta concreta. A ideia é essa, levar do sentir pro fazer. Mas não é só de estrutura que vive essa IA, não. Ela também tem umas regras de ouro, uns princípios que ela segue à risca. E são esses compromissos que garantem que o resultado final sempre tenha a mesma cara, o mesmo tom. E os pilares são esses aqui. A promessa é que o conteúdo vai ser sempre focado na Bíblia e em Cristo. A linguagem, sempre pastoral, fácil de entender, sem complicação. A estrutura, como a gente viu, é fixa, para tudo ficar bem claro. O foco na prática é para a mensagem ser relevante. E ela ainda é versátil, serve tanto para fazer um sermão completo, quanto uma daquelas mensagens mais curtinhas. Ok. A teoria a gente já pegou. Mas e na prática? Como é que funciona? O que uma pessoa escreve para pedir um sermão para essa IA? Vamos ver uns exemplos dos comandos, os tais dos prompts. Olha só esse primeiro exemplo, que legal. A pessoa pede um sermão sobre o Salmo 23, mas ela especifica que é para um jovem pregador iniciante. Isso é muito interessante, porque mostra que a IA consegue adaptar a complexidade do texto, dependendo de quem vai usar. Agora, nesse outro pedido aqui, o foco já muda. O pedido é para criar uma pregação com aplicações práticas. Ou seja, a pessoa quer que a IA ajude a transformar a teoria em algo palpável, concreto, para o dia a dia de quem está ouvindo. E para fechar os exemplos, olha essa flexibilidade. O pedido aqui é para pegar Gênesis 1, que é um texto bem descritivo, e transformar num sermão narrativo, ou seja, numa história com começo, meio e fim. Aqui a IA não está só organizando, ela está sendo instruída a ser criativa, a recontar o texto de outro jeito. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui é um assistente bem avançado. A ferramenta não se coloca como um gênio da lâmpada nem como um substituto do pastor. Ela é um suporte. Ela entrega a estrutura, o esqueleto, e aí o comunicador humano vem e coloca a sua voz, a sua experiência, a sua paixão naquilo. E tudo isso, claro, leva a gente para uma pergunta muito maior, né? Ferramentas como essa são só a pontinha do iceberg. Elas fazem a gente pensar sobre qual é o lugar da tecnologia em áreas que são tão humanas, tão espirituais. O que acontece quando o algoritmo encontra o altar? É uma discussão que com certeza está só começando.